Muito bem. Boa noite. E então vamos iniciar o estudo de hoje. O tema vai ser o ponto de vista. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 2. O meu reino não é deste mundo. Eu vou compartilhar aqui para que vocês tenham acesso ao texto. Eu escolhi a tradução de Herculano Pires, que é uma tradução que eu gosto, que é bem fiel. Aqui está. Alguém confirma que está tendo acesso? Está vendo? Sim? Sim. Ok, obrigado. Sim. Então, a ideia clara e precisa que se faça da vida espiritual, tá? Então, assim, a consciência, a noção, não é? A certeza, não é só o pensamento, mas é a certeza, não é o achismo, não é espiritualismo que fala da vida futura também. É o espiritismo que provou que a vida futura existe através dos fatos mediúnicos da ciência espírita, dos fatos, porque eles próprios, os mortos, os espíritos que foram, que voltaram para afirmar como é a vida futura. Então, o espírita tem ideia clara, tem uma ideia precisa, tem a certeza. E isso é o poder moralizante. É isso que faz um impacto moral no indivíduo, porque muda, tá? Então, muda o ponto de vista sobre o qual a pessoa encara a vida terrena e sobre o qual a pessoa encara os problemas que nós tantos reclamamos, né? Então, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá também uma fé, uma confiança inabalável na vida que segue, tá? Então, a gente tem uma consciência, às vezes a gente não tem também, de que nós vamos viver 80, 100 anos. Não, não vejo gente vivendo mais que isso, não. Muito mais, não. Ou com saúde, pulando corda, não. Então é 80 a 100. Quem já viveu 60, quem já viveu, né? Acho que ninguém aqui passou de 60, né? Então, tá vendo passar. Não pode se apegar às coisas, nem pode achar que tudo é só aqui, tá? Nós temos ainda um tempo para consolidar algumas conquistas e deixar algum legado, tá? Então, essa fé inabalável na vida que segue, na vida futura, na vida eterna, inclusive. O que são 80, 100 anos, gente, diante da eternidade? Nada. Não pode a vida eterna, futura, ser determinada pela uma vida transitória, tão curta, breve. Não pode o infinito ser determinado pelo finito. Não pode a sorte ser determinada por um equívoco de uma vida passageira, definir uma vida eterna. Isso não teria lógica. E essa fé que se tem da vida futura, ela tem consequências enormes sobre a moralização. Das mulheres também, né? Não só dos homens, não. Então, é brincadeira, né? Das pessoas. Né? A fé, baseada na certeza da vida imortal, tem um impacto sobre a moral.
porque muda o foco, muda o ponto de vista, muda a maneira pela qual a pessoa encara a sua vida terrena, transitória, breve, a sua vida terrena de 80 a 100 anos, quando muito. Temos, temos, temos vistos muitos jovens partindo de repente, tá? Muita gente partindo jovem. Bom, aqui, então, Kardec propõe que o nosso foco, que o nosso ponto de vista seja deslocado, não 100%, mas para a vida futura. Então, ele vai explicar. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é uma vida infinita, a vida corporal, aqui na Terra, encarnada, a alma, não é mais essa vida do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato, uma viagem, mas não de lazer, né? É uma viagem, às vezes, de trabalho. E tem um pouco de lazer, a pessoa vai trabalhar, aproveita para passear um pouquinho, né? Então, a finalidade da vida não é o resort, né? A finalidade da vida é o crescimento, é a evolução. Porque encontramos as vicissitudes, encontramos tribulações, os problemas, muitas vezes difíceis, muitas vezes um atrás do outro, que parece que não se acabam. Por que encontramos esses problemas? Porque estamos aqui neste planeta ainda, onde ainda tem o mal, ainda tem a imperfeição. Então, esses problemas da vida, com a noção da vida futura e a moral baseada na fé inabalável, nessa certeza do porvir, esses problemas são vistos como incidentes pequenos, menores do que a gente costuma valorizar ou superestimar o problema. Problema que enfrentamos com paciência, com serenidade, no lugar do desespero, no lugar da, da revolta. Por quê? Porque sabemos que são de curta duração, né? Vai passar, é curta duração, né? E deve ser seguidos, aqui vem a esperança, que a felicidade é a felicidade que nos aguarda. Olha que situação boa. E esses problemas devem ser seguidos de uma situação mais feliz. Então, aqui está claro que nós podemos ter a certeza de que, com essa fé no futuro e com a serenidade e a paciência, dias melhores virão sempre. Tá? Os problemas vão ser seguidos de situação mais feliz. E é o que nós temos mais interesse, é exatamente na felicidade. Tá? O tema da felicidade. Nós não estudamos espiritualidade para ter tristeza, depressão, sofrimento. Não, queremos é a felicidade mesmo, bem-estar, alegria, qualidade de vida interior, paz, sabedoria, prosperidade, não é? Então, a morte que tanto amedronta, a morte que tanto ameaça, deixa de ser pavorosa, porque não é mais a porta do nada, morreu, acabou, mas apenas uma passagem, é uma porta que dá é uma passagem para uma libertação. O espírito se vê livre
da matéria. O espírito se vê livre do fardo, do corpo pesado, né? O corpo, geralmente, uma pessoa idosa vai com dores, né? Dores é a idade do condor, né? Dores nos ossos, o reumatismo e dor em todo quanto é lugar. Então, o espírito larga o fardo, a roupagem física e se liberta, abrindo para aquele que estava ali preso, não é? A morada da felicidade, a morada do sossego, da paz. Mas a vida continua, né? Não é agora eu vou descansar, não vou dormir. Você engana quem pensa que depois aumenta o trabalho. Sabendo que se encontra numa condição temporária, então nós estamos aqui nessa vida numa situação temporária, não é? Tudo é passageiro e nós somos os motoristas. Então nossa situação aqui não é definitiva. Sabendo disso, o homem encara as dificuldades que todos temos na vida com mais indiferença, eu digo com menos importância, tá? Não vamos interpretar mal que a gente não deve ligar para os problemas, a gente deve dar o valor que eles têm, tá? Isso a gente vai voltar hoje, porque a doutrina espírita ela fala em dois pontos aqui. Primeiro, aqui, que devemos observar os problemas com mais indiferença. O outro está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem no mundo, que diz: viveis como os homens do vosso tempo. Não negais os prazeres que a vida pode oferecer, tá? Então, que a gente deve viver no mundo e não viver no mundo da lua, com a cabeça alienada. Então, aqui eu entendo como equilíbrio, meio termo entre, de um lado, o hedonismo, o materialismo, eu vou usufruir, eu vou estar bem apegado à matéria, ou, do outro lado, no outro extremo, a contemplação, a fuga ou negação da vida material. Aí a gente pergunta, encarnou para quê mesmo? Se foi para viver no mundo espiritual desde agora, por que encarnou? No meio termo está o equilíbrio, tá? Que é o homem no mundo. Então, mas é preciso ter essa consciência, tá? É preciso saber, é preciso ter essa noção para encarar as dificuldades de uma maneira de não superestimar, tá? Porque precisamos manter essa calma de espírito. E essa calma de espírito ou serenidade abranda as amarguras da vida. As pessoas que duvidam da vida futura, pensando só existir a vida atual, terrena, material, concentram todo o pensamento na vida terrena. Incertos do porvir, foca inteiramente a consciência na vida presente. Isso pega a todos nós, até aqueles que nos dizemos espirituais, mas a gente tem uma vida bem material mesmo, materialista. Não entrevendo bens mais preciosos dos que os da terra. Quais são os bens da terra? O dinheiro, as posses, os títulos, tá? Os prazeres, as paixões físicas, materiais. Então, não entrevendo bens melhores do que esses, se comportam como crianças quando perdem um brinquedo, né? Ou quando quer um brinquedo e tudo faz para obter o brinquedo.
a boneca, o carrinho. E a perda de um bem causa-lhe pungente mágoa, tá? Então, o indivíduo sofre pelo apego quando perde um bem, causando uma mágoa pungente. Então, rico é aquela pessoa que, quando tem, valoriza e usa com sabedoria. Quando não tem, prescinde, dispensa. E quando perde, se for necessário perder, perde e aceita perder. Aquele que se coloca na vida material, com foco na vida material, tudo ganha importância, um desengano, uma frustração, uma ambição insatisfeita, alguém que lhe injustiça, uma fala, uma calúnia. Ninguém gosta disso, né? Mas uma injustiça de que for vítima, ferindo o orgulho ou a vaidade, se transforma em verdadeiro tormento e faz da sua vida uma angústia perpétua, pois se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tá? Então, eu que gosto de sigla, angústia perpétua, AP, e se entrega a uma TTI, tortura de todos os instantes. A vida se torna um inferno, a vida se torna um conflito, uma tensão contínua. Para que isso, né? Será que vale a pena viver 80, 100 anos desse jeito? Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, o indivíduo dá muita importância às coisas que não merecem. O mal que o atinge, o bem que atinge o outro, tudo adquire uma enorme importância. Aí ele lança uma imagem, é como um homem que está dentro de uma cidade, observando os monumentos, os cidadãos, tudo lhe parece grande, mas ele sai da cidade e sobe uma montanha ao lado, e de lá ele olha a cidade e vê tudo pequeno. Ou seja, o ponto de vista de cima da montanha lhe parece diferente, né? A importância relativa. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. O homem sobre a montanha, tá? A humanidade, como as estrelas do céu. A humanidade não é só encarnada. A humanidade também é no mundo espiritual, nos outros planetas. A noção de vida, o que a gente chama vida, é estar na vida, né? A gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Nós somos da vida espiritual, nós somos da vida espiritual, é a vida futura. O mundo espiritual é a nossa pátria verdadeira. Então, nós fazemos parte, nossa vida é muito mais do que estar nessa encarnação. A humanidade, como as estrelas do céu, se perdem na imensidade. Pessoas grandes, pessoas pequenas se confundem como formigas. Operários, poderosos, todos os filhos de Deus, a mesma estatura têm. Observa essas criaturas, aqui acaba que atinge a quase todos nós, né? Criaturas efêmeras. O que é uma criatura efêmera? É aqueles que tanto se esfalfam para conquistar uma posição.
aqui na Terra, que eleva tão pouco por tão pouco tempo, não é? E o que nós vemos na vida profissional, muita gente se esfalfa pela promoção ou pela liderança, né? A política, a competitividade para conquistar o cargo que os eleva por tão pouco tempo, eleva tão pouco, tá? Porque a vida é passageira mesmo. E é assim, quanto mais importância a pessoa dá aos bens terrenos, menos fé na vida futura. Quanto mais fé na vida futura, menos importância aos bens. Não quer dizer que eles não são importantes, mas com certeza daqui 100 anos outras pessoas estarão ocupando nossos quartos, nossos apartamentos, outras pessoas vão estar ocupando, com certeza. E se todos pensarem assim, vida futura é a mais importante, ninguém mais vai ocupar com as coisas da terra, vai ficar tudo desorganizado? Não, porque o homem, mesmo sabendo que é por pouco tempo, o homem tem um instinto de bem-estar, um instinto de conservação, né? Mesmo tendo certeza de que será pouco tempo, vai querer melhorar. Quem não quer arrumar a sua casa? Quem não quer melhorar o seu habitação, né? O indivíduo, eu estava um dia desses rodando aqueles vídeos de rede social e aí fiquei vendo alguns pessoas em ambiente de neve chegando uma casinha onde eles vão passar uma noite só para abrigar do frio. Então a casa de madeira que foi construída por outro ano passado, no verão, no inverno passado, e ali eles entram e levam ferramentas e melhoram, mesmo para passar um dia só e uma noite, no outro dia ir embora. Eles vão querer melhorar aquela gruta para, quem sabe, o ano que vem achar a chaminé no lugar, né? A blindagem para não entrar o vento, o frio, e assim melhorar a cama, né? E aí por diante. Então, é natural que para a gente ter bem-estar, a gente vai querer o estar bem. E para estar bem, a gente vai querer estar com bem-estar. Então, o instinto de progresso com o instinto de conservação nos faz querer melhorar. Não há só uma pessoa que, tendo um espinho espetado, não vai retirar para evitar que piore a situação, tá? Então, há esse impulso evolutivo. Em todos nós, há o impulso evolutivo que nos leva a querer mais, a crescer, a buscar, tá? Esse impulso evolutivo é que faz que nenhum espírito fique estacionado. Ele pode demorar, mas uma hora ele avança, tá? O Livro dos Espíritos deixa isso muito claro, tá? Então, nós trabalhamos também por necessidade, tá? Então, muitos trabalham, a maioria trabalham para o ganha-pão, né? Pagar as contas, para se conservar na vida. Outros trabalham por gosto e também por dever, sabendo que precisa dar a sua cota de contribuição para a sociedade. E para isso foi colocado na vida. As finalidades da reencarnação são duas: é o nosso crescimento e cumprir com a parte que nos toca nos desígnios de Deus, a parte que nos toca na Terra, né? Então o espírito ele age sobre a matéria, fazendo com que a própria matéria também evolua.
interessante que evolui o homem e evolui o planeta. Uma pessoa que chega em Salvador hoje vai encontrar vários viadutos e várias coisas que 30 anos atrás não tinha, tá? Então, assim, há um contínuo progresso das condições da própria Terra, o melhoramento da genética, da medicina, das leis, de tudo que vai avançando, né? O planeta vai se tornando também um lugar melhor para o futuro. Então, aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente com os reveses, tá? Sabendo, tendo consciência do destino que nos aguarda, que é a vida espiritual. E quem sabe, né? Nós estamos na família, nós voltaremos para encontrar aquilo que aqui plantamos também, tá? Deus não condena o gozo terreno. Então, a religião espírita não é aquela fanática que condena, tá? A pessoa de ir para uma praia, de tomar um sol, né? De apreciar a natureza, a amizade, de apreciar as coisas boas, mas só o excesso, só o vício ou o abuso de tudo, quando principalmente é, diria assim, em prejuízo, em esquecimento dos interesses da alma. Então, há uma fome, há uma sede espiritual de Deus, o indivíduo não sabe, também não procura, e ele conserva-se amargurado, triste, porque não sabe que essa sede e essa fome é do divino, tá? E aí busca compensar com todo tipo de compulsão alcoólica, compulsão alimentar, compulsão viciosas em geral, compras, acúmulo de bens. E contra esse abuso, o terapeuta Jesus, psicólogo das almas, fala: o meu reino não é deste mundo. Pilatos representava o poder temporal. Pilatos perguntou: és rei? De onde é teu reinado? Eu estou preocupado, porque você vai abalar Roma, que Roma é quem? O rei é César. Jesus acalmou Pilatos, falou: o meu reino não é deste mundo. Ai, tá bom. Então, Pilatos então fez todo um movimento para salvar Jesus, conforme vimos, né? No encontro passado né? Desse tema. E o Jesus era o reino espiritual, tá? É o reino daquele que se identifica com a vida futura. O homem rico perde uma pequena soma e não se perturba. Aquele que foca a vida presente apenas é como um pobre que perde tudo que tem e entra em desespero. O Espiritismo dá essa visão ampla, abre a mente, abre o horizonte mental, deixa de ter a visão estreita e mesquinha, focada apenas no presente, com o nariz voltado para o chão, e para o imediatismo, para o materialismo, e coloca o indivíduo no foco, né, das vidas que se interlaçam. Há um elo, é o elo, há uma solidariedade entre as vidas. Sofremos agora o que plantamos lá atrás e vamos colher no futuro o que plantarmos agora, tá? Existe um elo. A vida é um simples elo. Um conjunto harmonioso entre as vidas, entre as pessoas e entre os mundos, do mesmo mundo e todos os mundos entre si.
tá? Isso dá base à fraternidade universal. Essa visão de conjunto, os homens, na época de Jesus, não tinham, não compreendiam, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde, tá? Então Jesus focou no que era importante, que era o amor, né? Que era o que dávamos conta, mas a explicação ele deixou para o Consolador, que voltou para trazer mais coisas. E aqui nós estamos. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento para dar uma observada aqui como é que nós estamos. Olá, olá, boa noite. Estou vendo aqui alguns pela primeira vez. Quem quer falar, gente? Boa noite, pessoal. Olá. Quem quer falar hoje? Não só não. Vamos seguir um pedacinho mais, Mércia? Vamos seguindo. Olá, amigo. Olá. Hoje eu não quero falar, não. Hoje só quero escutar. Tá bom. Da outra vez eu falo. Consul, Cláudia, Milena, bem-vindas. Pois bem, então vamos ver aqui a história de uma rainha. É interessante essa história dessa rainha. É bem curtinho, viu, gente? Aqui mesmo, nesse evangelho, logo no item seguinte, aparece o ponto de vista aqui. Uma realeza terrena. A mensagem dos espíritos de uma rainha da França. Reparem a data, ela foi rainha bem lá atrás. Já estava no mundo espiritual quando deu essa mensagem em 1863. Tá? Então, vamos imaginar aí 100, 200, quase 300 anos. E quem melhor do que eu poderia compreender a verdade dessas palavras? O orgulho me perdeu sobre a terra. Ela era do tempo da sociedade pré-Revolução Francesa. Então, eram os estamentos, era a nobreza, clero e, a plebe. Tá? Então, não havia mudança de casta, assim, de quem era nobre, quem era. E quem ia para o clero era o alto ou baixo clero, de acordo com sua. Então, o que foi que levei comigo da minha realeza? Nada. Rainha entre os homens, rainha pensei chegar no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação ver acima de mim e muito acima homens que eu considerava pequeninos e até desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. Olha a história do sangue, né? Então, hoje ainda temos isso assim. Quem é fulano de tal? Fulano é uma pessoa importante dentro de, né? Quem sou eu na fila do pão? Eu vi um livro interessante, saiu com esse título. Quem é você na fila do pão? Né? É um termo lá do Sul. Eu não conhecia esse termo. Então, só então compreendi a fatuidade,
a vacuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra, a importância, né, o orgulho, o prestígio. Para preparar um bom lugar no reino dos céus, é necessário abnegação, humildade, os valores ou as virtudes do coração, da alma, os prazeres da alma, a caridade, a benevolência. Ninguém pergunta o que fostes, qual foi sua posição, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste. Isso é tão importante que eu vou repetir. Não será perguntado quem você foi e o que você fez, mas o bem que você fez, as lágrimas, consolações, as lágrimas que enxugaste. Olha que frase bonita, tá? Os homens correm atrás dos bens terrenos, né? E fala dos bens espirituais. E a prece é o traço de união entre a terra e o céu. Interessante, no livro Astronautas do Além, eu até compartilhei a mensagem no grupo, estava Herculano Pires e alguns amigos. Antes dessa mensagem, Emmanuel, no livro Roteiro, é um estudo um pouco longo, não vou comentar ele aqui, mas fica como uma sugestão, tá? Tá no grupo também compartilhado. O livro Roteiro, a mensagem 31, fala da pessoa que se conscientiza da espiritualidade, ela parece que está desajustada. O estar no mundo sem ser do mundo, tá? Que é uma frase que aparece em João 17:14, tá? É um desajuste aparente, tá? Então, há quem entenda o espiritismo e os espíritas como crentes indisciplinados, fanáticos, mas é que o foco muda da vida terrena para a vida espiritual, ampliando os horizontes do ser. Os interesses, naturalmente, são outros, as conversas mudam também, os valores mudam. Então, é o poder moralizador que a certeza dessa vida futura traz. Ele critica muito as convenções. Ó. Emmanuel, nesta passagem, mais do que nas outras. O excesso de convencionalismos, sabe? O estandarte nivelador das convenções. Ele fala 3 vezes aqui nessa mensagem. Mas o foco muda realmente, tá? Estar no mundo sem ser do mundo seria esse desajuste aparente, tá? Então vale a pena vocês conferirem esta mensagem. Vamos ver agora sobre a rainha, uma rainha pronto, a paralítica. Então escreve nesse livro Astronautas do Além, em parceria com Chico Xavier e Herculano Pires. Chico fala que eles, antes da reunião noturna, foram para a periferia da cidade visitar uma criança doente. Mas lá próximo havia uma senhora paralítica que pedia preces, né?
Então, o grupo passou por lá, fez a visita fraterna e voltou, e aí voltaram para a reunião, quando, abrindo o evangelho, caiu nessa passagem uma realeza terrestre, tá? E aí um poeta, ele veio e escreveu os versos. Escreveu aqui, ó, um soneto. Epifânio Leite. Vejo-te soberana aos painéis da memória. O trono te emoldura a face de outras eras. Oprime sem temor, espancas onde imperas. Fuges no fausto vão de vaidade ilusória. A paixão te esfogueia a fome de vanglória. Exilas e destróis, humilhas e encarceras. Vem a morte, no entanto, entre forças austeras, e larga sob a cinza a pompa transitória. Foi-se o tempo, hoje achei-te entre o catre duro e estreito, paralítica e só, parafusada ao leito. Chorei-te ao ver-te a choça e o triste quarto em ruínas. Mas louvo o fel de agora ante o sol do futuro. Pela dor subirás ao reino do amor puro em teu carro estelar de açucenas divinas. E aí, esse espírito, Epifânio, falou com o Chico, pela mediunidade, que era dedicado à rainha da França, aquela rainha que deu a mensagem que a gente estudou há pouco. E que ela, há 4 séculos, culta, ela não compartilhou a inteligência. Protegia os inimigos, os amigos, mas com os inimigos era implacável. Era generosa com a sua linha, seu grupo, mas com o grupo inimigo era implacável, né? E assim ela chegou no mundo espiritual, como vimos, né? Com aquela frustração, amada e odiada, e começou o seu processo de redenção. Regressou à Terra várias vezes, apagando-se devagar o brilho terreno que ostentava. Não é fácil sair da roupagem da rainha. Mas, por último, ela pediu, né, o corpo enfermo e disforme, na penúria, para a ascensão à espiritualidade superior. Então, aquela era a última encarnação onde o espírito escolheu passar pela prova da pobreza, da miséria e viver porque ela vivia da caridade alheia, né, naquele bairro distante. Então, o Epifânio avisava que era aquele mesmo espírito que ali se encontrava. Muito bem. Então, deixa eu ver se tem alguma mãozinha. E deixa eu ver se tem comentários no chat. Problemas de conexão, áudio bom. Quem é você para derramar meu munguzá? Não é, Alberto? Verdade. É o munguzá. Quem é você na fila do pão? Que ótimo, viu? Então, pessoal, vamos encerrar? Vamos encerrar com a igrejinha do São Damião. Cada riso e dor, de cada espinho e flor,
Construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Cada riso e dor, de cada espinho e flor, construo a casa do meu Senhor. Com que o mundo abandonou de cada pedra do chão, construo o templo do coração. Cada dia que vem, cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Em cada dia que vem, em cada dia que vai, ergo em minha casa de meu Pai. Boa noite, obrigada. Beijo em todos. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa Parabéns. noite, obrigada. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, muita gratidão mesmo, de coração. Beijo. Obrigada, Beijo doutor pra todo Fábio. Um abraço para todos. Oi. Obrigado.